ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Senhor Deus, nosso Pai, todo bom, misericordioso e justo, Senhor Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo, e com muita alegria que eu humildemente agradeço por este momento, agradeço por essa casa, por todo o trabalho que a espiritualidade nos doa na preparação deste momento. Agradeço também por essa oportunidade na qual nos encontramos, nesta experiência, nessa encarnação, nesse planeta, nesse momento do planeta o qual compartilhamos, de muito aprendizado, de muita oportunidade. Peço que a misericórdia divina continue nos abençoando com tanto bálsamo, com tanta orientação que a doutrina espírita nos dispõe, essa doutrina maravilhosa, libertadora. Peço que tenhamos a sabedoria dentro de uma fé raciocinada, na qual tenhamos base para que as sensações materiais não nos tirem do nosso destino, do nosso caminho, da nossa trajetória, e que desta forma, mesmo que com alguns tropeços, tenhamos a boa vontade de nos reconstruir, de aprender e alcançar o amor fraterno, o qual buscamos. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é queixas, e que está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Nossas palestras podem serem vistas no nosso canal do YouTube
Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de nossas postagens. E para falar sobre o tema queixas, é com muita alegria que convidamos nós agora a nossa amiga Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Ângela. Boa noite a todos. Que a bondade do nosso divino amigo nos envolva a todos, nos permitindo neste momento uma maior compreensão dos ensinos do Mestre, porque é realmente a diretriz segura para a nossa caminhada. Então vamos lá, ao nosso tema de hoje, que é queixas. Sempre que me encomendam um trabalho, um estudo, aí eu reflito por que está me chegando isso às mãos, Especialmente nesse, eu fiquei assim bem pensativa, porque há muito tempo que eu venho me policiando, porque vocês já viram coisa mais chata do que velho reclamando? Não é? Aí é triste. Então eu venho me policiando para que a gente não seja um fardo muito pesado para a família, Apesar de que, graças a Deus, eu tenho uma família de 5 filhos, de 10 netos, já 2 bisnetos a caminho de 3, eles vão dar conta de me carregar, não vão? Com as bênçãos de Deus, Mas a gente tem por obrigação, nos cuidarmos para que a gente seja uma pessoa agradável, não é? É para isso que nós aqui estamos. E uma pessoa queixosa é agradável? Não é? Então, vamos refletir sobre esse tema tão bem explanado, por Emmanuel, e que a gente, busca entender um pouquinho mais dentro das nossas limitações, porque nós ainda somos muito limitados no entendimento para abarcar toda a sabedoria que os ensinamentos do Evangelho nos trazem, Então, vamos prestar muita atenção no versículo, porque tem uma coisa que muito importante, que diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Gente, estou dizendo para a gente prestar bastante atenção pelo seguinte: nós todos, nós sabemos, que aqui estamos na Terra, reencarnados aqui na Terra, um dos mundos, do universo, e que a Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, nós que aqui estamos, todos nós já passamos por diversas experiências, e nem sempre experiências assim, vencidas, bem resolvidas. Nós trazemos de outras encarnações reajustes que nós estamos aqui para fazer. E estamos aqui também para aprender. O objetivo da nossa encarnação não é sofrimento, não é uma penalidade divina, mas sim uma misericórdia divina que nos proporciona recursos de aprendizado. E como que nós aprendemos? Como que nós aprendemos? Vivendo uns com os outros. Não é? Por isso a recomendação: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Por quê? Nós não estamos aqui para ser contra ninguém. Logicamente que aqui eu vou me deparar com afetos e desafetos. Os afetos nos trazem uma alegria ao coração, um bem-estar, não é? Tem pessoas com quem a gente se relaciona que fala: puxa, é mais da minha família do que a minha própria família. Eu tenho tanto desajuste na minha família. Gente, aonde que a misericórdia divina vai colocar os nossos desafetos e os nossos desajustes?
para que a gente possa se reajustar. Vocês já pensaram nisso? Isto não explica a desavença de muitas famílias? Por quê? Porque aqui está falando, aqui no segundo parágrafo, que eu vou ler novamente, para vocês verem como que realmente a explanação, essa recomendação é nos nossos relacionamentos. Porque fala assim, ó, realmente muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. O que me leva a entender o quê? Nós nos queixamos, sim. Todos nós, eu acredito, nesses também concordam, que a gente queixa disso, daquilo outro. Tá. Então, eu posso me queixar, vamos supor, eu estou com uma grande dificuldade no meu trabalho. Eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo absorver, né, o que minha tarefa exige de mim. É uma queixa? É. Mas é uma queixa de que forma? Eu estou reconhecendo uma dificuldade. Mas se eu chegar e falar assim, nossa senhora, mas eu não consigo fazer o meu trabalho porque o meu colega não deixa. O meu colega me atrapalha de todas as formas, me atrasa. Aí é diferente eu estar queixando de uma dificuldade que eu estou enfrentando, eu estou reconhecendo uma dificuldade, do que eu colocar nas costas do outro a culpa por aquilo que eu não estou conseguindo fazer. A queixa perniciosa realmente é esta. Quando eu coloco sobre a responsabilidade do outro o porquê das minhas dificuldades, sem pensar que tudo aquilo com que todos os desafios que me chegam, são ferramentas de progresso. Por que são ferramentas de progresso? Porque eu vou aprender a lidar com situações adversas. Eu não digo que as pessoas estão queixando. Não, ninguém pode queixar. Você tem que concordar com tudo. Tudo está certo. Você tem que fazer assim, ó, e concordar com tudo. Não, não é assim. Porque a gente está aqui para fazer o nosso melhor. Aqui no texto, mais no finalzinho está. Só que a gente quer falar assim seguidamente, mas não consegue, porque surgem assuntos que a gente fala. Porque aqui lá no finalzinho está. Faze o melhor que puderes, em todos os sentidos e em todas as circunstâncias. Porque é isso que Jesus espera de nós. Que nós nos amparemos uns aos outros. Que nós auxiliemos uns aos outros. E se eu me deparo a só observar as falhas alheias, eu estou entrando na inutilidade. Por que eu estou entrando na inutilidade? Eu estou perdendo um tempo, né? Porque aqui fala que a gente, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Eu estou perdendo um tempo de absorver o aprendizado, de desenvolver a minha capacidade de compreender, de tolerar, de auxiliar, né? Porque eu estou só observando o outro. Eu não estou aqui para corrigir o outro. Eu estou aqui para me corrigir. Eu estou aqui para progredir. E dificilmente a gente faz isso, né? A gente está sempre de olho no outro. Eu não vou fazer isso, não. A Lília não faz? Por que eu vou fazer, né, Lília? Você não faz, por que eu vou fazer? Por isso que a gente fica inútil. A gente fica inútil. Por quê? Porque eu paraliso. Eu não desenvolvo as minhas potencialidades. Porque as dificuldades que nos chegam, aqui está dizendo, assim, no quinto parágrafo, fala assim: o discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então, quando nós nos deparamos
com uma situação adversa, que venha do outro para mim? Vamos dizer que seja injusta, porque muitas vezes, quando a gente está se queixando, na realidade, o pior sou eu mesmo. Eu mesma que estou precisando de me analisar e falar assim, como que eu vou absorver essa situação? E se eu não faço isso, eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Porque está falando assim, por que eu vou reclamar? Está me chegando uma oportunidade de aprender, está me chegando uma oportunidade de crescer, até porque para eu ver que aquela situação que foi causada por uma outra pessoa, seja um parente, um colega de trabalho, seja um vizinho, seja o que for, que aquela situação que está acontecendo, ela não veio para me prejudicar, não. Ela veio para fazer com que eu desperte em mim potencialidades divinas que todos nós temos, porque todos nós somos filhos de Deus. E o Pai Celestial, nós não somos herdeiros dos nossos pais, geneticamente falando? Não somos herdeiros dos nossos pais? Então, nós somos espíritos, filhos de Deus, herdeiros de potencialidades divinas. E a coisa mais maravilhosa que eu entendi dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, que me fez entender isso, porque isso é uma realidade eterna, é uma realidade divina, então ela é eterna, mas o espiritismo vem nos ajudar a entender o quê? Que Deus nos dota de capacidades, de dons, mas somos nós que vamos desenvolver. Porque se Deus fosse criar um ser perfeito, não é? Ah, mas por que Deus não fez todo mundo perfeito? Alguém já se perguntou isso? Muita gente pergunta assim, por que tanta maldade no mundo? Por que Deus deixou acontecer isso? Não, gente. Deus nos criou para que nós desenvolvêssemos as nossas capacidades que Ele, como Pai amoroso e justo, depositou em cada filho. Todos nós temos potencialidades divinas. Nós vamos chegar à angelitude, porque isso é lei divina. A lei de perfeição, a lei do progresso, a lei de evolução, é lei divina, nós não fugimos dela, podemos retardar. Nós não retroagimos, do ponto em que nós estamos aqui, nós não vamos retroagir, nunca. Podemos retardar, porque a gente pode não querer progredir. E a misericórdia divina, a bondade divina, respeita. Até que eu desperte para a necessidade, perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou? Qual o sentido da vida? Por isso que o Espiritismo é uma filosofia. Por quê? Porque ele vem nos mostrar qual o sentido da vida. Por quê? Por que de todos esses acontecimentos? Foi isso que me fez chegar na doutrina espírita. Questionar. Porque em outras religiões diz que tudo é vontade de Deus. Não critico, é o entendimento deles. Se assim eles aceitam, isso aí é o momento deles, é o ponto de entendimento em que eles chegaram. Mas, às vezes, a maioria de nós que aqui estamos, eu acredito que todos que aqui estão, querem algo a mais, querem respostas, querem entender. E isso é muito importante. Então, se eu for perder o tempo observando o outro e me queixando de tudo ao meu redor, de todas as pessoas ao meu redor, eu não sei se foi o Raul Teixeira, ou quem foi, o Haroldo, que disse o seguinte, que nós temos que agradecer os nossos adversários, porque são eles os nossos mestres. São eles que promovem o nosso aprendizado. Sem isso, a gente não progrediria. Por isso, que a outra lei divina, uma lei natural, é a lei de sociedade. Porque se nós formos, não quero ninguém, eu quero viver isolado, ninguém se isola, tá? Não, eu posso me isolar, eu posso ir para uma ilha e tudo, mas como que eu vou viver numa ilha sem nada? Não é? Posso viver comendo as folhas, posso viver comendo mato, posso, é uma escolha. Mas eu vou progredir, eu vou aprender alguma coisa? Não vou, não. É no relacionamento um com o outro. É nesse aprendizado
que nós evoluímos. É necessário isso. Por isso que aqui, né, nessa fala de Tiago, e todo esse capítulo lá do Evangelho de Tiago fala sobre isso. Que quando nós nos queixamos, para que não sejais condenados? Por quê? Por que eu vou ser condenado quando eu me queixo? Eu não sei se eu vou saber falar, não. Eu acho muito bonito esse dizer, né? Um provérbio, não sei como que chama, mas eu acho muito bonito, mas é interessante que assim, quando Paulo me fala de Pedro, eu entendo mais, eu vejo mais Paulo do que Pedro. Porque quando eu falo do outro, eu estou projetando o que eu tenho dentro de mim. Eu não vejo, na realidade, eu não tenho como entender o que está dentro dela lá, por que ela está fazendo aquilo. A situação dela é diferente da minha. E eu vou julgar a situação dela diante dos meus valores, diante do meu patamar. Por isso que existem tantas animosidades e tantas guerras, até por quê? Porque eu quero que o outro reze na mesma cartilha que eu. Eu quero que o outro pense da mesma forma que eu. Então, se não pensa, não serve. Ora, nós temos que pensar da mesma forma que... Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? Jesus esteve aqui para isso. Modelo e guia da humanidade. Ele sim, é modelo e guia. Ele eu posso observar para seguir. Aí, o que eu vou queixar de Jesus, gente? Não é? E Jesus se queixou de alguém? Ele aqui esteve com todo o amor, passou por tudo que passou, sempre distribuindo amor. Jesus era a personificação do amor aqui na Terra. Aí, eu não sei, o que eu estou falando, gente, eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não. Aí eu penso e falo assim, mas ele era Jesus, ué. Ele dava conta. Alguém pensa assim? Que para ele foi fácil? Mas acontece que Jesus estava e está, que hoje é lógico que ele já está em patamar muito mais elevado do que há 2000 anos, porque o progresso é eterno, porque ele desenvolveu as suas potencialidades. Ele desenvolveu, não foi Deus que deu de graça para ele, não. Jesus não é o único filho, né? Jesus não é o filho perfeito. Jesus, ele é filho de Deus como todos nós. No Evangelho de Jesus, qual o tratamento que ele dava para todos com quem ele convivia? Como que ele chamava? Irmãos. Não é? Então, Jesus é nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia. Por isso que ele veio ter conosco, né? Porque Jesus pertence a uma categoria de espíritos muito elevada, né? Mas ele veio ter conosco, encarnou entre nós, para mostrar que é possível desenvolver as potencialidades divinas. Porque ele nos convidou a segui-lo. Ainda disse, aquele que me seguir, fará as mesmas coisas que eu faço. E ainda mais, porque o progresso é infinito. Mas ele nos demonstrou e nos exemplificou. Não renegou nenhum que a ele se dirigiu. Então, que nós possamos fazer, né, como o cego de Jericó, não é? E pedir, Senhor, que eu veja. Porque nós ainda somos cegos ainda diante da beleza que é a nossa vida. E nós nos perdemos muito dentro das queixas. Nós valorizamos muito aquilo de negativo, aquilo que eu não tenho. Mas, de repente, não é aquilo que é necessário para mim naquele momento. E à medida que eu vou aprendendo a valorizar tudo aquilo que eu tenho,
E não estou dizendo, eu estou dizendo realmente de coisas materiais, mas dos nossos relacionamentos, das pessoas que estão conosco. Porque se eu recebi na minha família, ou se eu tenho, né, no meu convívio uma pessoa difícil, uma pessoa que me desafia, é por acaso? Não, porque o acaso não existe no dicionário divino. É porque ali chegou um momento de reajustar o nosso entendimento. Eu, convivendo com aquela pessoa, buscando compreender aquela pessoa, eu não vou modificá-la. Eu posso ser para ela, sim, dar um esclarecimento, né? Eu posso auxiliá-la, sim, no que eu puder. Mas não posso fazer que ela seja culpada porque eu não quero progredir, porque eu não quero caminhar. Porque a minha felicidade, o meu progresso, não está nas mãos de ninguém. Está nas minhas mãos. Isso Deus deu a cada um de nós. Deus deu a cada um de nós. As dificuldades que nós enfrentamos, gente, né, os nós que nós viemos desatar, foram nós que nós já demos em outras experiências. Muitas vezes até nessa mesmo, né? Às vezes nessa própria encarnação, a gente faz as coisas que não deveria, a gente comete atos que venham a nos prejudicar, mas tudo aquilo que a gente faz, ou que a gente ofende, a gente vai ter que reajustar. Só nós vamos reajustar. E como espírito evoluído, um espírito evoluído, ele não quer passar por cima de nada. Falar assim, não, eu vou esquecer isso, passou, está no passado. Isso é passado. Realmente é, a gente não pode viver do passado, mas o passado é a nossa escola. Se eu errei no passado, é para quê? Eu falo que a palavra erro traz um grande alerta para todos nós. Por quê? Porque a palavra erro me mostra que existe uma outra forma de fazer aquilo. Quando eu falo assim, não, eu errei. É por quê? Porque eu descobri a forma certa de fazer. Ou uma forma melhor, porque nós ainda não somos donos de toda a verdade, né? Mas que existe uma forma melhor de proceder. Então, isso é muito importante para todos nós, né? Por isso é que diz que a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Porque eu penso assim, sabe, gente, diante de mim mesmo, do meu procedimento. Quando eu estou queixando, né, de alguém, vou pegar a Lília para Cristo hoje. Se eu estou me queixando da Lília, eu penso que eu estou fazendo o quê? Eu estou me colocando superior à Lília. Eu estou desvalorizando a Lília. Mas desvalorizando diante do meu conceito, não do conceito divino. Porque quem pode julgar é só Deus. Eu posso, sim, perceber se existe um erro na conduta da Lília. Se eu posso esclarecer, eu posso ajudar, mas a atitude vai ser dela. Aqui está falando isso, quer ver? Aqui, ó. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Porque foi isso o que Jesus veio fazer conosco, foi estar entre nós para nos demonstrar isto. Ele não se deixou abater diante da nossa ignorância, diante da nossa maldade ainda, da nossa rebeldia. Ele não cedeu. Foi por isso que ele foi crucificado. Porque ele não cedeu. Ele não cedeu nos seus valores. Não, ele continuou. E do alto da cruz, ele ainda pediu ao Pai o perdão para nós. Por quê? Perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Gente, pensa nisso. A dor de Jesus não foram
não foi os cravos, né, que se diz nas mãos, nos pés. O estar crucificado, a dor dele é muito maior. A dor do amor, que ele veio trazer para nós e nós não compreendemos. Por isso que ele falou, perdoa. Eles não sabem o que fazem, porque é da lei divina, e lei divina é imutável, que tudo aquilo que nós teríamos que resgatar, todo aquele mal. Nós teríamos que resgatar essa rejeição aos ensinamentos do Mestre, essa rejeição ao amor. Teríamos que resgatar. Por isso ele pediu perdão para nós. Eles não sabem o que fazem, porque Jesus sabia das dificuldades que nós iríamos enfrentar, por não termos conseguido entender a mensagem dele. E até porque quem entendeu a mensagem de Jesus naquele tempo foram os mártires. Aqueles que não negaram Jesus, eles foram martirizados, porque não se tinha interesse na lição de amor, de fraternidade, de igualdade que ele veio trazer. Então, eles foram martirizados. Agora está no nosso tempo, não existe mais a crucificação, mas nós temos que crucificar os nossos erros. Nós é que temos, nós já desenvolvemos e já evoluímos na capacidade de perceber. Nós não estamos ainda, né, na capacidade angélica, que é para onde nós estamos caminhando. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações, passando por um processo de transição para um planeta de regeneração, né? Mas ainda tem muito para a gente aprender. Muito. Muito. Porque olha a capacidade do amor de Jesus. Eu fico pensando assim, sabe? Vocês se lembram da passagem da mulher hemorroísa, né? Que seguia Jesus, e a mulher, né, naquele tempo, a mulher ela era discriminada, né? E principalmente ela que trazia uma dificuldade de hemorragia, e ela era considerada impura, considerada imunda, então não podia nem se aproximar de ninguém. E eu sempre gostei dessa passagem, sempre pensei muito nela, porque ele falava assim. Aí ela chegou, né, ela não podia nem falar, nem pedir, ela chegou e tocou as vestes de Jesus. O que aconteceu? Jesus, quem me tocou? Aí todo mundo assustou, aí estava rodeado, né, de gente. Vai perceber uma pessoa que tocou e falou, de mim saiu virtudes. Porque ele não, gente, desculpa, né? É personificação do amor. E o amor é todo o poder, porque não foi dito por João que Deus é amor? É para lá que nós caminhamos. Nós ainda não temos condição de compreender esse amor. Esse amor, então, só de tocar as vestes de Jesus, com aquela busca, com aquela ânsia, né, com aquela necessidade que ela apresentava, ela foi atendida. Porque Jesus está aí para isso, gente. As bênçãos divinas são derramadas sobre todo o universo, ininterruptamente. Deus não fecha a porta, não. Não fecha a porta. Agora não é hora de abençoar ninguém. Agora não é hora de abençoar ninguém, não. 2 horas da tarde, de 2 às 5, tem hora para isso, não. As bênçãos divinas se derramam sobre todo o universo, não só sobre toda a humanidade, não. Com certeza sobre toda a humanidade, mas sobre todo o universo. Porque Deus é o Criador de tudo. Elas se derramam sobre todo o universo ininterruptamente. Cabe a cada um de nós ser um órgão receptor, estarmos em sintonia com a divindade. Mas como? Que sintonia é essa? Sintonia do bem. Emmanuel respondeu para o Chico, que ele foi perguntado, né?
Quer dizer, foi perguntado para Chico e Emmanuel respondeu através de Chico. Qual o objetivo, assim, para resumir, né, qual o objetivo da encarnação? Da encarnação, da reencarnação, porque nós estamos reencarnando. Grande diferença de Jesus. Jesus encarnou na Terra. Por quê? Porque foi a primeira encarnação dele na Terra. Nós encarnamos, reencarnamos, ainda vamos, né, muitas vezes até aprendemos, são oportunidades que nós temos. E Jesus, como ele é o governador da terra, ele presidiu a formação da terra, né, e depois ele veio estar entre nós para nos exemplificar. Então, isso é que é importante. Então, nós vamos chegar nesse ponto de Jesus, que Jesus está, mas por obra e vontade nossa, por atitudes nossas. Enquanto nós não tivermos essas atitudes de buscarmos, como esta mulher que buscou. Ah, mas eu não vou ver Jesus? Não. Posso ver, hoje eu tenho entendimento que Jesus não foi embora. Todo mundo fala assim, prepare-se para a volta de Jesus, que vai acontecer isso. Jesus nunca foi embora. Ele está conosco. Ele está conosco. E hoje nós temos, gente, muito mais condições de caminhar do que há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve conosco. Antiga era muita represália, era muita guerra, era muita briga, era muita. Ninguém tinha direito de nada, só os poderosos, não é? Hoje em dia não é assim não. Falar assim, não é assim não. Hoje em dia nós temos muita liberdade, principalmente de professar a nossa fé. Cada um hoje em dia pode buscar a religião que melhor lhe aprover, aquela que atender às suas necessidades, não é? Antes não tinha isso, não. Por isso que ele foi tão perseguido e foi parar na cruz. Por quê? Porque ele veio pregar essa liberdade que nos foi dada por Deus. E não era, não era interessante para os poderosos da época, porque eles é que queriam ser deuses. Eles é que queriam ser adorados, donos dos outros, né, dos mais pobres, dos menos favorecidos, esses donos das vidas alheias. Eles é que queriam ser deuses. E Jesus veio mostrar que não é assim, que Deus é um só. Tanto que Jesus nunca se colocou como Deus. Ele falava que eu faço a vontade do meu Pai, que está nos céus. Eu e o Pai somos um. Por quê? Não é que eles eram a mesma pessoa, mas é porque eles estavam em comunhão permanente com o Pai. Né? Mas ele sempre reverenciou a paternidade divina, que é o que nós todos temos que fazer. Precisamos fazer, esse é o caminho. E todos nós que aqui estamos, é porque nós já entendemos isso e queremos entender cada vez mais. E nós vamos encontrar isso de que forma? No Evangelho. A bondade de Emmanuel, aí eu comecei a falar, né, que Emmanuel respondeu através de Chico, qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo do homem estar aqui na Terra? Fazer o bem. Essa foi a resposta que Chico deu. Quer dizer, Emmanuel deu, mas Chico falou, é fazer o bem. Sempre. Sempre. Até chegarmos na condição de Jesus. Que a mulher nem chegou a pedir, bastou a vontade dela, e tocou, ela recebeu, porque ele é a bênção pura, amor puro. Não é? E nós estamos aqui, envolvidos pelo amor divino. Todos nós estamos envolvidos pelo amor divino. Não bloqueemos isto, não. Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos nos queixando, porque a queixa é o quê? Queixa é uma insatisfação. A queixa nunca vai alicerçar uma amizade. Não vai. E quando eu vou me queixar, eu vou aproveitar da amizade, da consideração que eu tenho com a Lília, da confiança. Lília, eu vou te contar uma coisa, sabe? Estou falando mal não, sabe? Mas você sabe aquele fulano ali, eu estou prejudicando a mim e a ela. Eu que estou falando, estou poluindo a cabeça dela. Eu estou aqui sendo fraterna,
Não estou. Então é preciso que a gente tenha cuidado com isto. Cuidado com as nossas queixas. Queixas que visam desvalorizar o outro, inferiorizar o outro, me colocar em posição superior ao outro, que nenhum de nós todos estamos aqui, quase todos, na mesma situação evolutiva. Uns já se sobressaíram muito, e a gente conhece, né? Esses grandes nomes, Divaldo, Chico, Irmã Dulce. E tem muitos outros que a gente não sabe o nome, mas que está fazendo um grande trabalho e não está assim, não é tão assim, notificado, não é tão grandioso ainda, porque a gente não aprendeu a valorizar. Mas quando acontece um acontecimento assim, trevoso, escandaloso, o mundo inteiro fica sabendo, né? E fala naquilo sem cessar. E a gente é contaminado com isso. A gente é contaminado com isso, e nós precisamos de prestar atenção nessa situação, porque fala assim, mas o que eu posso fazer para melhorar? Eu não dou conta de melhorar o mundo. Eu não tenho a responsabilidade de melhorar o mundo. Eu tenho a responsabilidade de melhorar o meu mundo. Quando eu conseguir melhorar a mim mesmo, eu vou estar melhorando tudo ao meu redor. Mas se não vier de dentro de mim, eu não vou buscar a boa vontade da Lília para mim. Não. Eu posso me exemplificar na boa vontade dela para desenvolver, falar, mas a Lília consegue fazer isso, que beleza, né? Acho que eu também consigo, né? Eu vou fazer isso, é isso que nós podemos fazer. Nós temos que reconhecer os erros. Nós temos que reconhecer para que a gente não faça a mesma coisa, né? Mas eu não tenho o direito de ficar me queixando e apontando o outro como errado, porque eu vou estar tão errado quanto ele, né? Porque não é isso, não sou eu que tenho a capacidade para julgar. Isso está nas mãos de Deus. O que eu posso fazer pelo outro quando eu vejo que ele está num caminho tão errado? O que eu posso fazer pelo outro? Se eu não puder dar uma palavra, uma ajuda, eu posso orar por ele, com certeza. Porque quando a gente ora, é uma luz que você direciona para aquele a quem você está orando. Com certeza, gente. Com certeza pensem nisso. Quantos espíritos estão nos livros que agradecem as preces que foram recebidas? Quantos? É Chico mesmo, que eu li essa história de Chico, que ele viu, ele tinha até um caderninho de preces, né? E tinha um rapaz que suicidou, sabe? Então ele colocou, não era preciso ser conhecido dele nem nada não, e ele colocou o nome desse rapaz nas preces dele. Então um dia ele fazendo prece e tudo, esse espírito chegou perto dele, chorou e falou assim que a prece dele era a única que ele recebia e que aliviava os tormentos dele por causa do ato que ele cometeu do suicídio. E ele falou assim, então eu vim te agradecer, porque a sua prece era a única que me aliviava. Olha para você ver. Chico também, quer dizer, Chico foi premiado, né, como um homem chamado amor, não é? Ele também é um grande exemplo para todos nós, para nos mostrar que é possível. Nós ainda não somos capazes, não, mas não vamos desistir, viu, gente? Nós estamos aqui para isso, nós temos condição para desenvolvermos essas potencialidades, porque todos nós temos, por mais um criminoso, seja quem for, gente, não vamos condenar, lembre-se, é filho de Deus. O dia que ele despertar, essa força, essa mesma força que o levou a cometer tantos desatinos, vai ajudá-lo a sair deste mundo equivocado em que ele vive, dessa maneira equivocada. E ele vai conseguir sair. Por quê? É da lei divina. Gente, eu espero que eu possa ter auxiliado um pouquinho que seja dentro deste tema, dentro dessa importância da nossa convivência uns com os outros. Ninguém está em nosso caminho por acaso. Ninguém. E vamos agradecer quando nós
formos alfinetados por alguém, falar, poxa, de repente, gente, não é só ser alfinetado, não, eu estou sendo alertada, falar, você precisa de mudar. Não é o outro que é sempre errado, não. Eu sou errada. Eu tenho erros, eu tenho que olhar para mim primeiro, antes de olhar e julgar o outro. Eu posso julgar a mim mesma, é só isso que eu posso fazer, para que eu seja cada dia melhor, porque é isso que fala, porque aqui, ó, encerrando o capítulo, fala disso aqui, ó, a queixa não atende à realização cristã em parte alguma. Realmente, não está dentro do dicionário divino, não está dentro dos nossos procedimentos para que a gente possa ser um cristão, um seguidor do Cristo. Não foi isso que o Cristo veio nos exemplificar. E complica todos os problemas. Lembra-se de que se lhe deres a língua, quer dizer, se eu me dedico só a me queixar, eu me paraliso. Eu não desenvolvo as minhas potencialidades, eu não faço nada, eu não caminho. E se lhe deres os ouvidos, não, eu não falo nada não, foi ele que falou. Viu, gente? Foi ele que falou, não foi eu não, só escutei. E se lhe deres os ouvidos, te encaminhará a perturbação. Porque não traz nada de positivo quando eu estou escutando a queixa, porque quando eu estou escutando, eu estou apoiando o que eu estou falando. Não é? Eu estou ajudando ele, não é a desabafar, não. Eu estou ajudando ele a cometer um ato que não, em nada contribui para a evolução. Então, o que nós precisamos é de ter muita força, muita coragem, muita fé, para a gente caminhar pelos caminhos que Jesus nos deixou, pelos caminhos que Jesus iluminou com a sua jornada. Cada um de nós, dentro da sua capacidade, tem os recursos necessários para evoluir. Cada um de nós. A Terra é um planeta escola. Todos nós estamos aqui aprendendo. E é para isso que nós estamos aqui. Todos nós que estamos aqui, nós estamos buscando isso, buscando esse esclarecimento, buscando essa luz para nos ajudar a encontrar os caminhos, a sairmos do cipoal das nossas incertezas, da nossa rebeldia, e entendermos, não vou fazer isso mais. Isso é prejudicial a mim. Por isso que Jesus disse, amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador, acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que querer ser melhor. Eu tenho que querer ser, daqui não sei quantos milênios, mas eu estou aqui para evoluir e chegarmos ao patamar do Cristo. Porque Ele nos convidou para isso. Não é assim?